Olá pessoal, vamos dar início à análise da questão proposta aqui na avaliação do GTBJ. Bem, considere o circuito da figura com os transistores com beta igual a 100, tensão base emissor 0,7 volts. Como é chamado esse circuito? O nome desse circuito é espelho de corrente, dado que eu arranjo com dois transistores, o resistor R1 e a fonte de tensão, é equivalente a uma fonte de corrente. Na letra B nós temos, determine o valor de R1 em kΩ, considerando que o valor da corrente sobre resistor R0 é de 2 mA, quando essa resistência é de 2 kΩ. Nos cálculos feitos aqui no papel, nós temos o seguinte. A relação para obtermos a corrente que passa pelo resistor R1, que a gente chama de IREF, é I0 sobre IREF igual a beta sobre beta mais 2. Logo, usando os dados já obtidos, 2 mA sobre 1 IREF igual a 100 sobre 102, que resulta em IREF igual a 102 sobre 100 vezes 2 mA. Portanto, IREF igual a 2,04 mA. E para ao encontrarmos R1, usamos a lei de Kirchhoff das tensões nesse ramo aqui do circuito. A gente passa de 5 volts menos a queda em R1 vezes IREF, menos a tensão na junção base e emissor, igual a zero. Logo, 5 volts menos R1 vezes 2,4 mili menos 0,7 igual a zero. Isolando R1 aqui, dá 4,3 dividido por 2,4 mA, dá 2,1078 kΩ. Ou, se quiser arredondar, 2,11 kΩ, que será o valor a ser utilizado na montagem do circuito aqui no portal do Faustat. Já aqui no portal do Faustat, faustat.com/circuit, vamos colocar o circuito, desenhar os resistores, terra logo, fonte CC de um terminal, por último, e componentes mesmo, TBJ. E vamos botar os pontos com perímetro para medir a corrente desse lado e um perímetro do outro lado. E por fim, vamos ligar tudo. Vamos também fazer as ligações aqui. Já considerando os amperímetros no arranjo para a leitura de corrente. Agora editando os valores dessas resistências. Então essa daqui R0 em 2K e R1 2.11. Vou botar exatamente o mesmo 2.11K. E vamos botar os leitores aqui, os rótulos, para a gente ver, acompanhar as tensões também.
aqui. E aqui. Bem, voltando aqui, enfim, depois de tudo ajustadinho, certinho, temos aí, ó, a leitura aqui para um R0 igual a 2K, uma corrente de 2,038 mA, para um R1 de ali, ó, 2,11, a gente tem uma corrente de 2,079 por ele. Vamos fazer os testes, variando o R0 para 1K e 500 ohms, para testarmos que a corrente não variará. Editando aqui R0 para 1K, a corrente, ó, continua 2,038, 2,038. Enquanto a tensão aqui, ó, no coletor 2,96, na base cerca de 0,62 volts. Agora editando para 500 ohms, corrente inalterada. Já a tensão aqui no coletor a 3,98 volts e a tensão na base constante lá em 0,62 volts. Ou seja, tensão da base menor do que a tensão do coletor, logo a junção base-coletor está reversa. E a junção base-emissor, tensão na base 0,62 volts e a tensão no emissor 0, que está aqui conectado direto à terra, a junção base-emissor está direta. Junção base direta, junção base-coletor reversa, implica na região ativa do funcionamento do transistor, aqui do circuito espelho de corrente. Por isso, as correntes mantêm a característica de uma perseguir a outra, está muito próxima da outra. Já se tivermos aqui um resistor com 5K, a gente vai ver a diferença que faz. Ó. A corrente aqui 0 vai para cerca de 992 micro, enquanto a corrente lá de referência do outro ramo vai cerca de 1,7 mA. Ou seja, e aqui analisando as tensões, tensão de base continua, abaixou um pouquinho, 0,61 volts, tensão do emissor é 0, junção base-emissor está polarizada diretamente, que é VB maior que VE, enquanto que na junção base-coletor nós temos a tensão de base cerca de 0,61 volts, e aqui a tensão no coletor 0,04 volts, ou seja, a tensão da base está maior do que a tensão do coletor, que a gente caracteriza aqui como a região de operação na saturação. Ou seja, na saturação o transistor deixa de funcionar como espelho de corrente e passa a funcionar de uma forma diferente. É isso que tínhamos para analisar nessa questão.